Hoje nós vamos ouvir um áudio, é longo, mas vale muito a pena. E o que eu tenho para falar a respeito também. Então, continua no play aqui, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, que nós vamos ter muito o que conversar. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo. Para quem não me conhece, eu sou Silvana Rênica e este é um canal que fala sobre relacionamento e vários outros assuntos. É o canal mais eclético do YouTube, ok? Eu vou colocar para vocês o áudio da Dani e depois nós vamos falar a respeito. Eu vou ir comentando aqui, interagindo com vocês, conforme o áudio for rodando, conforme ela for nos contando a história dela, tá bom? Bora lá então. A Dani é uma pessoa que eu prestei consultoria há algum tempo e que transformou a vida dela. Ela chegou até mim com vontade de se suicidar. Enfim, gente, é uma coisa assim. Hoje ela é outra pessoa. E depois que ela me mandou esse áudio, eu fiquei sabendo de novidades. Bora lá então? Vim contar a minha história para ajudar muita gente a mudar a realidade, assim como eu mudei a minha. Povo, acreditem, a gente tem o poder de mudar as nossas vidas. Quando eu conheci a Sil, quando eu fiz a consultoria com ela, a primeira vez que a gente conversou, eu tinha passado a noite inteira acordada em claro, porque há 15 anos eu sofri um acidente, eu tenho pino na coluna, e há 5 anos eu desenvolvi dor neuropática, eu vivo com dor e trocentos remédios e médicos e tudo. E aí a primeira gravação que eu fiz pra Sil era chorando, com muita culpa, porque, né, não é agradável tu ver a tua mãe sofrendo. Agora eu tenho 36 anos, né, então eu não gosto de ver minha mãe sofrendo, porque eu dei um mau passo, eu entrei num carro de um amigo que estava bêbado. Enfim, aconteceu, eu fui irresponsável e eu, nesses últimos 5 anos, com 500 médicos, tratamentos, sempre pensando na dor, curar a dor, a dor, a dor. Antes de eu ter a dor, eu trabalhava, eu estava na academia, estava planejando engravidar, e aí a dor surgiu, então eu pisei no freio, eu não ia engravidar, tomando um monte de remédio e sem ter condições de cuidar sozinha de uma criança. Eu vou parar um pouquinho aqui para falar a respeito. Então, a Daniela sofreu esse acidente de carro, um amigo bêbado, acabou com a vida dela, ela tem um monte de pinos na coluna, como ela mesma falou. Só que eu acho interessante que a preocupação dela era que ela estava vendo os outros sofrer. Ela não pensava no que ela estava passando, ela estava sempre preocupada com os outros. Porque eu não vou botar filho no mundo pra sogra e pra mãe criar, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu queria ser mãe, não ter um filho. E aí o que que aconteceu? Eu Se eu quero fazer consultoria e eu não tinha muito foco, o problema era a dor e eu queria ver a questão de profissão e não sei o que. Quando eu encontrei a Sil, eu já havia me separado. Eu me separei em maio de 2018. Só que morávamos eu numa casa com o meu ex-marido, no mesmo terreno, minha mãe em outra casa. E aí, quando eu me separei, 2 meses antes, eu tava no meu limite, eu tava muito triste, eu não aguentava mais consolar meu ex-marido, eu não conseguia mais segurar a cabeça dele no meu colo enquanto ele chorava e dizia: quando esse inferno vai acabar. O inferno era a minha dor, e até o diabo fica triste quando se chora no colo dele reclamando do inferno. Eu disse pra ele: eu não tenho mais estrutura para te ajudar, tu vai ter que caminhar com as tuas pernas, tu vai procurar grupo de ajuda de familiares, psicólogo, psiquiatra, macumba, o que tu quiser, qualquer coisa. Agora eu não tenho mais essa estrutura para te dar. Tinha passado 5 anos, gente, eu tava muito desgastada emocionalmente, às vezes eu passava 44, 48 horas sem dormir, por causa da dor. Eu ia pegar no sono, era uma tortura, pegava no sono, me mexia, dava uma fisgada e eu acordava, né, é um inferno. Enfim, graças a Deus passou isso. O meu médico, digamos assim, que ele também não era um médico muito legal, ele era um cara meio, era, né, aliás, um cara meio estranho. Ele, teoricamente, um médico especialista da dor, ele vai te levantar para que tu não desista de fazer teus tratamentos, e a minha dor, ela era somente ao lado direito da lombar, e um dia eu cheguei chorando com muito medo, porque começou a doer o lado esquerdo, e ele me disse que eu não tinha o direito de ter medo, porque isso era só o início.
Eu sou uma parede seminova, segundo ele. Uma parede seminova nunca vai ser como uma nova, pois o reboco vai cair. E eu ia sentir cada vez mais dor. Não é nada animador ter, sabe, essa notícia, saber que a coisa vai piorar, né? E nisso. Então, esse ponto aqui para mim foi desesperador. Eu fiquei com tanta raiva, com tanta raiva. E aí me lembra de um comentário em um vídeo onde eu falei que as pessoas têm que focar na saúde e não na doença. E uma menina foi muito irônica, muito irônica. Ela disse que é sempre o mesmo papo. E ainda no final ela fala: pra quê? Fazer medicina pra quê, né? Se tem essas pessoas aí que é focar na saúde, pronto, tá com câncer? Foca na saúde. E a Dani, para mim, eu sempre falo dela, porque ela chegou para mim com a proposta. Bom, vocês vão ouvir o áudio todo e vocês vão saber do que eu tô falando, mas eu fiquei com muito nojo desse médico, muito nojo, porque ele falou para ela: aceite a sua dor, porque ela só vai piorar. E ela entrou em desespero. Vamos terminar de ouvir, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu já tinha pedido para o meu ex-marido procurar ajuda, que eu não tinha mais como ajudá-lo. Ele mentiu, ele não procurou. E ele só chorava porque ele sofria. Porque olha o que eu estava fazendo com a vida da minha mãe, coitada da minha mãe, porque eu sentia dor, a minha mãe estava sofrendo, porque eu não era mais presente na casa das minhas amigas, com as minhas amigas, enfim. Eu comecei a colecionar um monte de nãos, né? Eu acolhi aquelas ideias. E aí, um dia antes do aniversário da minha mãe, olha só se parece mentira, né? Lembra quando eu te contei essa história? Se tu for lá no início da nossa conversa, tu escutar, tu vai ver, eu vou chegar a me engasgar chorando. Agora eu consigo falar sem que me cause essa emoção. Eu decido que eu não permito mais que ele me cause emoção nenhuma negativa, mas vamos voltar para lá até que eu conseguisse decidir isso, né? O caminho foi longo, não foi bem assim. Levei uns puxões de orelha. E aí tá, né? Era aniversário da minha mãe, eu ainda estava com ele tinha me dito 15 minutos antes do aniversário da minha mãe como eu fazia ela sofrer e não sei o que. Eu tava esperando para abraçar, dar feliz aniversário para ela, né? Quando deu o aniversário da minha mãe, eu me abracei nela e a única coisa que eu consegui fazer foi pedir perdão por estar destruindo com a vida dela. No dia seguinte, tinha meu tratamento, eu fui e um médico, há 4 anos eu faço um diário da dor para saber, eu acordo com dor número tal, quantos remédios eu tomei, qual a temperatura, porque tu conhecendo o inimigo é mais fácil tu combatê-lo, né? Ver como eu fiz, fica forte, a dor se tornou uma presença, eu tinha o diário da dor. Esse diário da dor, ela tinha o grupo da dor do Facebook, o grupo da dor do WhatsApp, o grupo da dor do hospital, o diário da dor, ou seja, ela vivia 24 horas pensando em que, gente? Dor. O que o universo te dá de volta? O que o teu inconsciente te dá de volta? Aquilo tudo que você põe foco. Tá entendendo? Aquilo que você põe foco é aquilo que vai ficar mais gritante em você. Se você acredita naquilo, aquilo vai se realizar. Então veja, se você pratica a lei da atração, que é o tempo todo a gente pratica, mas se você começa a mudar os teus pensamentos, não, e você acredita que você vai estar naquele emprego dos teus sonhos e você acredita e você foca naquilo, não se realiza? Se realiza quando você para de reclamar e começa a agradecer por algo que você já tem, que você já sente que é seu, não se realiza? Então por que não se realiza as doenças e as dores também? Se é o que você põe em foco. Eu acho engraçado, né? Que as pessoas querem usar a lei da atração, né? Como se fosse uma ferramenta para ganhar dinheiro, para comprar casa, para comprar carro, para conseguir viagem. Mas elas acham que para a saúde isso não acontece. Vamos terminar de ouvir. E aí eu cheguei com o meu diário da dor e comecei a perguntar, fazer meu tratamento, tinha um psicólogo do lado, como eu podia simular que eu estava com dor 4 se eu sentia dor 8?
E nisso, uma médica, que eu achei que era residente, mandou todo mundo sair da sala. E eu não sabia, ela era especialista em prevenção de suicídio. E ela pegou e viu alguma coisa errada. Ela disse, por que tu quer mentir? Eu digo, não, porque é aniversário da minha mãe, eu quero que ela tenha um dia decente. Porque eu sou uma péssima filha, porque eu faço ela sofrer, eu não sou uma boa amiga, eu não sou boa esposa, né? Tipo, meu marido se queixava, eu tava 9 meses que a gente não fazia sexo, porque com dor é uma coisa que tu não pensa muito, é sexo, né? E a pessoa te cobrar isso é um. O marido dela, o ex-marido, colocou na cabeça dela que ela era culpada pelo sofrimento dele, pelo sofrimento da mãe, só por ela sentir dor. A culpa de tudo que acontecia de ruim, de triste ao redor dela, era culpa dela, por causa da dor. Ninguém entendia que ela não tinha culpa de ter dor, ela tinha pinos na coluna e que ela tinha que agradecer por estar viva. Uma coisa que hoje em dia eu perdoo, sabe? Eu não é minha, é dele, mas na época me magoou muito. E aí ela percebeu que eu tava com um comportamento suicida. O que ela não sabia é que eu tinha um estoque de remédio que eu tava guardando e 3 cartas de despedida. Quando eu cheguei em casa naquele dia, no aniversário da minha mãe, eu olhei pra ele e disse, agora acabou. Eu estava 12 anos casada. E, sim, 12 anos, tu fala com uma pessoa, a pessoa não te ouve, chega, né? Cansei, cheguei no meu limite e deu. E ainda eu me lembro que eu falei pra Sil, eu digo, eu quase me matei, Sil, não sei o que. Sil, não, tu não te matou porque tu não te matou por ti, né? Porque nas minhas cartas eu só não conseguia finalizar quando eu tentava justificar para minha mãe porque que eu tava tomando essa atitude. Só queria parar de fazer eles sofrerem. Beleza. Me caiu a ficha aquele dia, encerrei o casamento, o cara ainda teve a cara de pau de me mandar uma mensagem ainda pra querer me manipular, se fazer de coitado, porque eu sou egoísta, porque eu não gostei de ouvir que ele sofre. Eu digo, óbvio que não, eu tô há 2 meses te dizendo que eu não tenho mais suporte para isso. E bloqueei de Face, de WhatsApp, tudo. Detalhe, morando no mesmo terreno. Gente, ele me amava tanto, tanto, tanto. Ele tentou vir atrás. Ele criou outro perfil no Face com o nome dele mesmo, né? Sem foto. Será que ele pensou que era por causa da foto do perfil? Que eu bloqueei? Bom, enfim, né? Desculpa, né? Eu dou umas viajadas, mas tudo bem. 3 meses depois, assim, de tanto que ele me amava, ele arranjou uma nova companheira. Veja que maravilha. Beleza, saiu de casa, da nossa casa que a gente morava ali. Eu tava aqui na casa da minha mãe, tinha feito um quarto aqui pra mim, no mesmo terreno, na casa dela. Com ele eu não falava mais. E foi pra casa da mulher e aqui a paz reinava. Passados 2 meses, ele voltou com a nova companheira e trouxe aqui pra dentro de casa. Ah, imagina que legal que era estender as minhas calcinhas no mesmo varal ao lado das calcinhas da mulher. Ai, gente, isso era tão legal, dava uma vontade, uma leve vontade de enganar a pessoa, mas tudo bem, né? A gente não faz isso porque senão a gente vai presa, tudo bem, né? Beleza. E isso aqui, isso começou a me fazer muito mal, isso começou a me deixar muito doente, começou a me deixar muito amarga, começou a minha dor começou a piorar, a cicatriz que eu tenho quando eu entro em crise, ela fica roxa e ela abre uma cratera, e aí, pá, né, busquei a Sil lá. Aí a Sil, Dani, tu tá focando errado, tu tá focando na dor, tu tem que focar num corpo saudável. Esquece teu ex, esquece isso, para de te preocupar com a vida dos outros, de carregar os outros nas costas, para de carregar culpa. E é tudo muito legal, assim, de falar pra vocês, ah, que barbada. Não, não é barbada, não. A gente tem que se esforçar. Eu assisti um documentário que a Sil me indicou, um documentário não, uma palestra que a Sil me indicou, um documentário. Eu assisti novamente. Só então, depois disso, assim, de começar a meditar vários dias e não sei o que, meu chuveiro queimou. E, gente, aí ferrou, porque eu tenho um ruim que se eu não tomo banho, eu começo a pirar. Eu fiquei 4 meses de cama quando eu me acidentei e era só banho de paninho. Então, banho pra mim é sagrado. Aí um dia, eu me lembro agora, eu penso nisso, que coisa ridícula. Eu mandando WhatsApp pra Sil, meu chuveiro queimou, mas eu não quero ir lá na minha mãe porque eu vou ter que passar pelo corredor. Vou me dar de cara com o embuste? Aí tomei banho de paninho. No outro dia, eu peguei e tomei uma decisão. Eu digo, eu não permito que esse cara me desperte mais nenhum tipo de sentimento, nem negativo, nem positivo. Deu na minha vida, ele não vai mais influenciar. E eu peguei minha toalhinha, minhas roupinhas e eu digo, eu mereço um banho de chuveiro e fui pra minha mãe. Botei ali, gente, por segundos. Eu não cruzava. O cara passava pelo corredor, dava segundos, eu passava. Saí do banho, não fiquei esperando ali, olhando pra janelinha, esperar ele não
não passar para mim entrar. Nesse meio tempo, ele estava com a mulher morando aqui. Em menos de 3 meses, 2 pneus do meu carro rasgados. E aí depois eu entrei em crise de dor, fiquei um mês sem dirigir, fui pegar e tinha consulta médica, fui de carro. E aí me deu um estalo, eu digo, vou abastecer. Eu tinha gasolina e estava atrasada, fui abastecer. E aí abasteci num posto que eu nunca paro, resolvi calibrar pneu. Quando eu fui ver meus 2 pneus com 60 libras. Cabe 30. E são 30 do frentista se apavorou. Ele disse, olha, não sei como é que tu chegou aqui sem estourar esses pneus. Pois é, o meu ex, ele tem uma bomba que serve para encher pneus. Beleza. Eu não tenho prova, porque primeiro, né, o primeiro rasgado, o pneu, depois só quando o segundo foi rasgado, depois quando eu vi a calibragem dos pneus que eu comecei a me antenar e pensar em colocar uma câmera, mas daí até então o cara já tinha feito tudo. E é muito difícil tu perdoar, porque eu sei que eu terminei o casamento, eu sei que ele ia ter outra pessoa, mas uma coisa é ter outra pessoa e ficar lá na casa da outra pessoa. E eu sempre segurei todos os BOs do cara. Vocês viram que a gente tem que sempre confiar na nossa intuição. Ela tinha combustível, ela estava atrasada, mas por algum motivo ela passou no posto e decidiu calibrar os pneus. E os pneus estavam com 60 libras. Podia ter estourado a qualquer momento, podia ter causado um acidente. Primeira vez na vida que eu pedi, o cara me faz esse monte de coisa, e é pneu, é não sei o que, me trazer uma mulher pra dentro da minha casa, gente. Então eu fiquei com muita raiva dele, né? Perdoar, perdoar. E dele Ho'oponopono, eu vou perdoar. E aí eu peguei um dia e consegui escrever uma carta e consegui perdoar ele. Então, imagina pra minha surpresa, que 2 dias depois ele veio me dar uma notícia maravilhosa e ele iria se mudar. Pois é, ele se mudou essa semana, terça-feira. Imagina, né? Pois é, aguentei 9 meses. Tem uma coisa aqui que ela não falou no áudio, que ela ia instalar câmera ali por conta dele vir, né? E se fosse ele ou ela que estivesse estragando o carro. Mas disse que a câmera ia ficar visível. Eu falei, não, você tem que colocar uma câmera escondida. E ela não conseguiu. Eu falei, então não põe câmera nenhuma. Segue o baile e para de ter medo. E peguei pesado com ela. Né? Ele com a mulher, ele não fez barraco também, não fez nada, fiquei na minha. Mas várias coisas. O médico, esse que era extremamente grosso, abusivo, não dou mais ouvidos, não aceito mais nada do que ele fale. Ele não sabe nada da minha vida para ele me dar uma sentença dessa. Eu não vou sentir dor pro resto da vida. Cara, ele é um depravado, pervertido, louco. Ele queria que eu tomasse 27 comprimidos por dia e eu já não sou mais inocente, porque depois que tu passa 5 anos de mão em mão de médico, tu já não acredita mais em tudo que eles falam, não. E aí eu comecei a ler e resolvi não tomar esses remédios. Ontem, uma outra paciente desse médico tomou exatamente essas medicações que ele tinha me prescrito, né? O que aconteceu? Essa menina, ela é minha amiga. Ela ficou 3 semanas com os efeitos colaterais dos remédios. E ela teve alucinações e avisando pra ele e ele aumentando a dose. Ela tentou suicídio, gente. Pois é. Eu não cheguei a tomar, porque eu decidi que o meu corpo vai ser saudável e fechei meus ouvidos para ele. De repente, né, quem tivesse tentado, podia ter sido eu. Ela, imagina, qualquer pessoa que fica 3 semanas acordada sem dormir, vendo o bichinho, né, a pessoa fica transtornada. Então, assim, foi muita cobrança, a pressão da mãe dele, a gente estava 12 anos juntos, e a mãe dele infernizou, e não sei o que. Eu bloqueei a mãe dele de Face, de WhatsApp, tudo que começou a me fazer mal, comecei a bloquear. Eu parei de entrar em grupos do Face, de grupo de dor, e ficar ouvindo, focando só em dor e não sei o quê. E comecei a focar nas coisas positivas. Eu tenho uma caixa de presente, que ali tá dentro várias pessoas que eu perdoei, inclusive a mim mesma, e várias coisas que eu estou agradecendo que vão acontecer na minha vida, que eu já tenho como verdade. Eu tenho a minha caixa e eu abro a minha caixa e jogo meus bilhetinhos e leio e agradeço, beijo meus bilhetes, guardo na minha caixa e fico feliz da vida. E aí é isso. Após eu conseguir perdoar de verdade, em 2 dias o cara disse que vai sair. E ele saiu realmente. Agora eu tô bem mais tranquila, sabe? Tô na justiça ainda, mas para resolver burocracia, sabe? Mas eu tô muito feliz, assim, por ter o meu quarto, da minha parede, da cor que eu quero,
com a minha folhagem, com meus incensos. Nesse meio tempo de justiça, fui mal orientada por uma defensora pública, eu fiquei com muita raiva dela, e aí eu cheguei em casa que eu estava me fazendo mal, e eu vou perdoar também, comecei a escrever. E perdoei ela e desejei muita coisa boa para ela, e passou. Até eu contei pra Sil, a Sil pegou e me disse assim, mas por que tu escreveu uma carta? Não, eu escrevi, mas né, eu não, nem veio, eu escrevi pra mim, porque botando no papel parece que a gente sente como verdade, né? E aí eu comecei a modificar hábitos, por exemplo, eu tava trocando a noite pelo dia, eu nunca fui disso, eu sempre fui do dia, sempre fui de me acordar cedo, sempre fui aquela que acordava mais cedo antes das 7, tudo. Agora eu tô mudando meus horários, 90% já foi mudado. Comecei a estudar sobre autocura, e comecei a acreditar que eu posso. Eu deixei de ser dependente emocional, porque eu estava num casamento fracassado, mas aí o que me segurava nessa relação? Ah, o cara é trabalhador, tudo bem, o casamento tá morno, mas meu sonho era ser mãe, né? Então agora eu vou ter um filho, mas aí veio a dor e cortou esse sonho. Não digo cortou, porque também, quem sabe, né, um dia. Mas de ser mãe com ele, eu não vou ser, óbvio. E graças a Deus, porque eu acho que criança nenhuma merecia ter um pai que nem ele, né? Assim, ó, eu já comecei a ficar feliz quando a gente começou a consultoria, porque eu já estava começando com outro passo. É muito difícil tu escutar de um médico e dizer assim, não, tu não tem que fazer, tu não pode ter esperança, tu vai, é assim que tu vai, tá aqui tua sentença. E aí tu começa outro tratamento, tu já dá um respiro, né? Oba! Tem esperança, tem chance. E o que aconteceu? Eu me perdoei, eu aprendi que as respostas elas estão dentro de mim. Aí eu comecei a mudar, a alegria começou a crescer, eu comecei a descobrir a diferença entre vontade de que as coisas aconteçam e sentir, ter como verdade as coisas acontecendo, sentir alegria. Tu pensar naquela viagem aonde tu vai morar, mas não é só pensar e o teu cérebro te boicotar e cortar aquilo ali. Não, tu tem que sentir, tu já agradece, tu já sente a borboletinha no estômago, sabe? E eu decido que eu escolhi isso para minha vida, porque em 5 anos eu tentei todas as formas de tratamento e nada funcionou. E agora, em menos de 5 anos, eu não tô tomando remédio. Gente, isso é para quem o médico tá prescrevendo 27 comprimidos por dia, né? Pois é. Eu tô dando bem mais importância para minha fé. Hoje é lei aqui em casa, eu não saio da cama sem fazer o Ho'oponopono de manhã, eu faço à noite. Virou lei aqui, né? Eu consegui compreender que eu não foi porque eu não consegui finalizar a carta que eu não cometi suicídio, foi por mim mesma, sabe? Eu liguei o F pro resto e foquei na minha felicidade. Eu parei de carregar todas essas culpas, eu parei de dar ouvido para esse médico doido e eu decido que assim ninguém mais vai ter poder de me fazer esse tipo de coisa. Eu sou dona do meu destino, eu que escolho quais sentimentos eu vou acatar ou não. E aí eu tô cortando, eu ainda tô no meio da história, eu ainda vou finalizar, vou mandar muita coisa legal que tá para acontecer, já cortei muita gente que tá me prejudicando, já tô mais leve, sabe? Já mudei várias crenças que eu tinha errado, agora eu já não peço mais para não ter dor, eu, eu agradeço por ter um corpo saudável. Eu que determino o que vai acontecer na minha vida, ninguém mais vai me dizer o que eu não sou, o que eu sou, é eu desligar da vida dos outros, dar mais atenção para minha, né? Porque eu tava bem focada na vida de um, na vida de outro, e eu tava me abandonando ali toda chafurdada na dor e cheia de remédio, né? E pensando na vida dos outros que não ia me adiantar coisa nenhuma. Então, assim, ó, quando eu comecei a ver isso, que eu perdoei e que o cara deu a boa notícia, quando ele foi embora, que eu comecei a me sentir feliz e as borboletinhas vieram no estômago e cada vez que eu abro essa minha caixa com meus bilhetinhos de agradecimento, em 5 anos é a melhor fase que eu tive na minha vida desde que
a dor havia entrado em minha vida. Tô evitando falar com pessoas que são negativas, que vão me deixar mais triste, não por ser egoísta, porque não dá mesmo, gente. A gente pega, a gente não tá conseguindo lidar com a gente, como é que a gente vai lidar com a coisa dos outros, sabe? Não é egoísmo, a gente tem que se cuidar, senão a gente não tem nem como ajudar os outros, então não é egoísmo. Então, assim, ó, essa semana o cara se mudou, tô muito feliz, o meu emocional tá fortalecido. Eu adoro ficar sozinha no meu quarto, acender meus incensos, minha folhagem. Eu adoro ter meu controle remoto, dormir com meu Robson siberiano, que é o meu gato vira-lata lindo, maravilhoso. Eu não digo assim que eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, mas agora eu tô ótima sozinha, não tenho paciência para aguentar a mania de ninguém, não penso em ter outra pessoa, sabe? Eu tô curtindo a alegria. Eu tô feliz em combinar com uma amiga um café e ir lá no shopping tomar um café com a minha amiga, coisas que eu não fazia antes, marcar um cabeleireiro antes, porque eu não sabia se eu conseguia pegar o carro. Eu ia pegar meu carro, eu ia louca de medo de não conseguir voltar e ter que chamar um guincho, ligar para alguém me resgatar, porque me dava crise no meio do caminho. Agora eu não quero nem saber. Agora eu já marco, eu vou, marco antes, eu vou e, sabe, não vou ter dor. E o importante, gente, a gente tá em paz, a gente não precisa de ninguém, sabe? A gente precisa da gente, a gente não pode se abandonar. Então, assim, né, um dia, uma hora pinta uma pessoa bacana, pode ser que eu me relacione ou não, mas não é minha prioridade nesse momento. Eu tô muito feliz só pelo fato de não estar tomando essa boletada de remédio e de ninguém estar tirando a minha esperança e que eu tô colocando as minhas metas e eu vou fazer o que eu quiser. Quem decide sou eu, ninguém mais me tira a minha esperança, sabe? E isso mudou a vida. É como eu disse para vocês, o que aconteceu com essa minha amiga podia ter acontecido comigo, né? Então, poxa, a modificação que eu tive na minha vida foi imensa. Gente, a coisa tá na mão de vocês, tá na nossa mão. A gente pode, a gente consegue. Se eu, assim, ó, eternamente grata. Tu sabe, né, amada? Tu tem uma cadeira cativa no meu coração. Não tem como, né? E eu vou te enviar muitas outras vitórias e coisa que eu vou conquistar. E eu te agradeço por cada puxão de orelha. E isso é só o início, sabe? Olha que pouco tempo que faz, sabe? Sil, se tu escutar nosso primeiro áudio, a choradeira que eu tava, eu consigo falar nisso agora sem me causar a mesma emoção. Eu não sou mais vítima, entende? E as coisas começam a mudar. E no momento que eu perdoei, que eu não fiquei na mesma vibração que o meu ex, ele se mudou, ele não conseguiu mais ficar aqui, gente. Ele saiu de casa. Tem noção? Olha o inferno que eu tô vivendo, olha que maravilha. Uma paz aí no ar, aqui é outro. Mulherada, assim, ó, a força tá dentro da gente e cabe a nós mudar. Tá na nossa mão. Basta querer, não entendeu na primeira, vai, tenta de novo, vai tentando, vai fazendo, vai fazendo. Uma hora tu te encontra, medita, tu te encontra contigo e tu acha o teu caminho. E eu tô muito feliz, a minha história ainda não finalizou, porque tem coisas burocráticas, mas pelo menos a minha pasta restaurada, sabe? Agora é só o resto e não sei o que, e depois eu vou mandar mais áudio ou vou mandar por e-mail pra Sil contar o resto das coisas que eu vou conquistar, mas eu ainda gosto de botar uma camisola bonita, pra passar no espelho e me achar bonita, e eu gosto de pintar meu cabelo e de pintar minha unha e eu sou vaidosa e eu me sinto bem e eu me sinto alegre por poder, sabe? É uma coisa que te preenche, tu sente orgulho de ti, pra tu perceber que tu te basta, a gente não precisa de ninguém. Então, assim, gente, vamos se cuidar, não vamos permitir que ninguém detone a gente. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se proteger. Sil, amada, eu ainda vou te mandar mais um monte de vitórias depois, porque isso é só o início. E eu tenho certeza que eu vou atingir todos os meus objetivos. Gente, um beijo grande para vocês todas aí e não permitam que ninguém tire a fé de vocês e que vocês sejam donas dos seus destinos. Ninguém tem o direito de pegar e dizer que a gente vai ser, que a gente não vai ser, que tu não vai melhorar, que tu não vai isso, que tu não vai aquilo. Não.
sabe quem é que é a única pessoa capaz de nos colocar rédea? Nós mesmas. Então, bora lá ser feliz. Sil, amada, beijo e te mando próximas notícias e mudanças. Felicidade para todo mundo aí, galera. Um beijo. Então, gente, aí hoje, né, quando eu ia gravar o vídeo, ela escreveu: Sil, sei que não tenho nada com isso, mas talvez tu queira saber e se achar adequado acrescentar no vídeo sobre a minha história. Adivinha quem se separou? O embuste e a mulher. Não durou uma semana morando sozinhos e já se separaram. Uma amiga em comum me contou. A impressão que tenho é que enquanto estavam aqui, eles evitavam discutir. Tanto que a vizinha contou para a mãe que dia desses estavam discutindo na rua e agora eles podem discutir à vontade. Enfim, não me diz respeito, só achei interessante te contar se quiser comentar sobre isso quando gravar o vídeo, mas não fiquei feliz com isso. Aí o que eu mais achei interessante foi isso aqui que ela escreveu. Não me abalou, mas não consigo achar bem feito ou me alegrar com isso, simplesmente não sinto. Nem feliz, nem triste. Sil, eu consegui me desligar mesmo. O sentimento é de indiferença. Bom, essa foi a história da maravilhosa Dani, né? Ela é uma pessoa incrível, incrível e chegou até mim assim despedaçada, perdida. E em pouco tempo ela parou de tomar remédio e era para ela estar tomando 20 e poucos remédios, para ela ter aceitado que aquela dor era para sempre, que só ia aumentar. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena focar no câncer, focar na doença, viver procurando doença, viver achando que só remédio pode te curar? Vale a pena? Não, gente, às vezes a gente precisa de tratamento, às vezes a gente precisa até de um antibiótico e tal, porque a gente baixou ali um pouquinho o sistema imunológico. É óbvio que médico é bem-vindo, mas você não pode achar que tudo é culpa dos outros, que as doenças são culpa só dos vírus e bactérias e que só médico pode curar. Nós temos dentro de nós a nossa força e ela é incrível. Quando você vibra no amor, quando você vibra num corpo saudável, quando você vibra na cura. Porque se você acreditou que vai morrer de determinada doença, nem perca seu tempo tomando remédio. Você já acredita na morte. Então é isso que vai acontecer com você. Então antes de vir aqui nos meus vídeos, escrever besteira, tentando mudar o pensamento das pessoas, tentando fazer a mesma coisa que esse médico tentou fazer com a Dani, fez com a amiga dela, vai saber como anda a sua vida. Se você é uma pessoa que cresceu com a crença de que todo mundo tem que, determinado momento na vida, ficar doente, ok, fica lá com isso para você. Não precisa vir aqui contaminar as pessoas igualzinho esse médico fez. Se prepare, você não é mais uma parede nova, você é uma parede seminova e nunca mais vai ser como uma parede nova, pois eu te digo que o meu prédio aqui foi reformado e ele ficou melhor do que ele era quando ele era novo, tá bom? Beleza? Eu quero os comentários de vocês aqui, eu quero saber quem acredita que dentro de nós tem uma força muito grande chamada centelha divina, que é o quê? Deus em nós e que tem a capacidade de conseguir o que quiser, seja bens materiais, seja saúde, seja pessoas boas próximas a gente, tudo. Quem acredita nisso? Escreve aqui. Um beijo e até a próxima história real.